Bora lá. Ok? Então, bom dia a todos. Eu sou Rosiane Martins. Eu trabalho com BrainSpot com crianças e na mentoria parental. Tem sido uma experiência incrível. Não tenho ainda uma metodologia para apresentar, porque muito aparece durante durante o atendimento, tanto os insights que eu uso de ferramenta, quanto os caminhos que os clientes me direcionam. Então, eu já vou fazer aí 2 anos de acompanhamento com o BrainSpot, mas eu não consegui ainda fazer uma metodologia. Eu ia trazer uma história de partes da família Esquiloides, que eu criei e fiz no evento de saúde mental com as mimadas no ano de 2021, né? Passa tão, parece que tem tanto tempo, passa tão depressa. Mas aí, como a gente tem uma literatura específica do BrainSpot, e como a gente percebe que o acesso à literatura infantil, ao recurso infantil para o consultório, para os terapeutas, às vezes não é tão fácil como da abordagem para adultos, eu vou fazer a contação de história do livro do BrainSpot para manejo com crianças, tá? Esse livro, ele foi escrito por um doutor, que eu não sei pronunciar o nome, Mark Gricht, G-R-I-Y, X-T-I. Esse livro, eu queria só consultar com vocês a iluminação, né? Se tá legal assim, se eu acendo aqui, se fica melhor. Se assim fica melhor? Assim? Ok, então. Então, vamos lá. Vou te pedir para respirar. Soltar o ar. E dar espaço para você acessar o que existe de mais lúdico na sua existência para colaborar com o que a gente vai apresentar aqui hoje. Uma aventura por dentro da mente. BrainSpot para crianças e adolescentes. Nós vamos conhecer hoje, juntamente com o Pandinha, como que é a experiência quando crianças sofrem angústias por traumas e não sabe como lidar. Esse é o Pandinha. Vou ler com você como foi o encontro dele com o BrainSpot. Esse livro conta a história de um panda, bem jovem ainda, que se sentia angustiado e sem nenhuma alegria. Nessa aventura, Pandinha faz uma descoberta que lhe traz cura e uma recuperação profunda e certa. A descoberta do sim tem um nome intrigante. Será que você consegue adivinhar em um jogo interessante? Não é ribimboca ou parafuseta, ou geringonça, ou trambolhão, nem mesmo gárgula ou gargalhada, besteira ou confusão. A resposta certa para essa charada, Pandinha encontrou BrainSpot. E você agora, o que achou? Parece estranho, até incomum, posso dizer. Então, sem mais demora, explicarei como fazer. Pandinha está bem angustiado. Pandinha estava se sentindo infeliz e triste. Sentia-se bem esquisito, o pior que existe. Oh, meu jovem, rosnou o grande panda. Você teve alguns momentos difíceis, mas você está segura agora. E sabe, Pandinha, eu também estou. Tive uma ideia e acho que você vai gostar. Nós poderíamos procurar um psicólogo, que para você sentir-se bem, pode ajudar. Um bicho com torcicolo?
É muito assustador. Não me parece nada animador. Pandinha engasgou assustado e agarrou-se no grande panda, bem apertado. Não é bicho com torcicolo, mas sim um psicólogo. Grande panda disse explicando bem devagar. Uma pessoa amiga e pronta para facilitar, que ajuda essa coisa a passar. Pandinha ainda estava preocupado e não parecia contente. Deve me achar um bobo, burro ou demente. Grande Panda disse então gentilmente: como você não é bobo nem nada, sabe bem que quando temos problemas, procurar ajuda era a melhor sacada. Conhecendo o psicólogo. E o seu papagaio? No outro dia, os pandas atravessaram a cidade bem logo para a primeira consulta com o gentil bicho com torcicolo, que nem era tão torto assim, apesar apenas tinha um pelo branco e preto, orelhas e patas pretas, enfim. Muito prazer em te conhecer. Sente-se onde desejar, disse o psicólogo gentil. E então os pandas escolheram um lugar. Pode me chamar só de Doc. Assim, fica mais fácil de entender. E depois o pássaro bem colorido, Pandinha pôde ver. Curupá! Berrou o papagaio do Doc. Agora não, Polivagal. Você não faz parte dessa fábula, nem mesmo no final. Antes de ir mais além, Doc perguntou: talvez você possa me dizer o que lhe faz sentir-se bem? Pandinha ficou meio surpreso e deu um sorriso grande e largo. Falar sobre seus hobbies sempre o deixou bem entusiasmado. Eu sou bom em correr, me pendurar e pular. Pandinha começou a explicar. Quando estou me divertindo, eu fico forte e a dor não tem lugar. Isso é muito bom, disse Doc. Quando você, consigo mesmo, sente-se bem, o segredo para melhorar sua saúde você obtém. Pandinha aprende algo muito especial. Na sua cabeça você tem um cérebro, disse Doc, que é incrivelmente inteligente. E lembra-se de tudo para sempre e completamente. Seus olhos são sábios. Ajudam seu cérebro a lembrar-se ainda mais de tudo que se passa. Doc perguntou: qual a cor da porta da frente da sua casa? Mesmo sem Pandinha perceber, os seus olhos sabiam o que fazer. Encontraram uma nova posição, olhando ao sul. Nossa, isso é fácil, ela é azul. Incrível, disse Doc. Seus olhos sabiam bem aonde ir. Para a resposta certa, encontrar à direita, à esquerda, descer ou subir. E no seu rostinho peludinho do Pandinha, um sorriso a surgir já começava. Seus olhinhos fixaram o mesmo ponto, enquanto Pandinha pensava. Doc disse então ao Pandinha: tem outra coisa que eu também busco fazer. Um bambu em minha mão gosto de ter. Posso comer? Perguntou Pandinha, dando uma piscadinha. Talvez mais tarde, disse Doc, com o bambu a segurar. Então, esse bambu também ajuda seus olhos às memórias a encontrar. Mais uma vez, Doc disse ao Pandinha:
podemos ter a ajuda dos seus ouvidos. Você pode ter música para escutar e seus medos afastar. Primeiro os olhos e agora os ouvidos. Pandinha aprendeu muita coisa naquele dia. E com os seus fones de ouvido no lugar, um belo de um DJ parecia. Parecia que tudo estava indo bem, como as músicas especialmente. Mas então Pandinha chorou e disse: e se eu fizer tudo errado e diferente? E se eu não conseguir olhar para o lugar errado? Pandinha perguntou. Ou se eu não pudesse ver? E se eu fizer tudo errado, será que vou enlouquecer? De jeito nenhum, disse Doc, com os olhos fechados ou abertos, seu cérebro você pode confiar, ele sabe bem para onde te guiar. Quando você olha para o ponto certo, seus sentimentos se concentrar, seu cérebro localizará a dor e a cura vai começar. Brainspot, então, começou a mais fácil parecer. Doc parecia confiante e Pandinha menos medo passou a ter. Agora faz sentido, Doc. Estou entendendo melhor. Quando para fora eu olhar, bem dentro também posso enxergar. Para liberar os maus sentimentos que meu controle quiseram tomar, olho para o bambu e deixo minha mente voar. Isso mesmo, sorriu Doc. Sua mente pode toda a confusão processar para que você melhor possa estar. Bem, Doc, eu entendi. Eu não estou enlouquecendo, meu corpo está apenas curando o que de ruim está acontecendo. Se eu conseguir olhar para o ponto onde sinto aquela velha dor e tal, meu corpo e meu cérebro podem descarregá-la como em um canal. Agora que Pandinha entendeu que não tem como errar, ele gargalhava enquanto a sua canção estava a cantar. Um canal para o cérebro, quero logo experimentar. Enquanto escuto música, vou poder me curar. Experimentando o Brainspot. Pandinha continuou então a contar. Porque foram com o Doc se encontrar. Tudo está muito esquisito e bem não consigo ficar. Agora que deveria lhe dizer, mas não sei como fazer. Falar sobre isso tudo é como se de novo estivesse a acontecer. As memórias voltam e tão reais parecem ser, confusão e tontura, minha barriga gira e começa a se contorcer. Doc conforta o Pandinha. Está tudo bem em emoções fortes sentir. Isso está no passado agora e você está seguro. Posso lhe garantir. Pandinha, com certeza, era muito corajoso. Visualizando uma imagem da sua preocupação, colocou os fones de ouvidos, calmo e bem devagar, sem agitação. Ok, disse o corajoso Pandinha, focando bem na ponta do seu pedaço de bambu, imaginando o que poderia acontecer. E como tudo muito novo parecia ser, pensar em memórias estranhas enquanto olhava para o seu bambu. Pandinha ficou com essas emoções e sentiu uma enorme dor, mas aguentou firme, como se apenas visse um jogo no computador. Imagens e memórias surgiam em sua mente. Pandinha teve algumas boas lembranças, mas algumas eram desagradáveis totalmente. Depois de um tempo, ficou mais fácil, menos tenso, e Pandinha percebeu que as coisas tinham mais senso. Não era como mágica, que as coisas faz desaparecer, apenas mais calmo e gentil e sem medo a envolver. O rostinho de Pandinha foi ficando mais tranquilo à medida que o sofrimento sumia. Ele respirou fundo e deixou escapar um arroto que saía.
Pandinha abriu um sorriso largo e falou com surpresa da ponta do bambu. Tirou os seus olhos com certeza. Pandinha olhou logo para o Doc e disse: eu me sinto diferente. É como se algo tivesse se consertado totalmente. Não, de jeito ruim. Bem, deixe-me explicar. É como ter o meu corpo e o meu cérebro como amigos a me ajudar. As preocupações ficam muito menores. Sinto-me bem. Estou mais relaxada e com vontade de brincar também. E isso foi uma notícia muito boa. Pandinha realmente brincou, animado, feliz. O resto do dia ficou sentindo-se bem. Durante algumas semanas, os pandas foram ver o Doc novamente. Às vezes iam a pé até lá, outras vezes num trem excelente. Cada vez era diferente. Doc tinha muitas ideias e pouco a pouco os medos desapareciam. Estourando de felicidade, você está até mais bochechudo e sorridente como nunca, sorriu e comentou o grande panda contente, enquanto se abraçavam calorosamente. Grande panda e pandinha se divertiam de montão. Eles riam cada vez que o pandinha entoava rimas na canção. Um canal para o cérebro. Quero logo experimentar. Enquanto escuto música, vou poder me curar. E não demorou muito, não. Polivagal aprendeu a canção e cantava bem forte, enquanto Doc cantarolava, então. Vimos que com o Brainspot você tem por onde seguir. Até onde sua mente pode ir, ninguém pode decidir. E é bem como nessa história que nunca ou outra vez você pôde perceber e ouvir rimas com fluidez. Todas as histórias rimam, todos os sentimentos fluem. Algumas pessoas dizem que sim. Algumas pessoas dizem que talvez não. Essa é a linda história que a gente apresenta para a criança e que eu uso com esses efeitos todos maravilhosos, como esse meu amiguinho Mickey aqui, ó, que é um sonho de lindo. Às vezes eu uso pontinhos na parede, mas o mais incrível é que quando a criança entra na história com a gente, ela faz o processo. E questão de 15, 20 minutos, elas são transformadas. Eu tenho vivenciado a experiência de uma única sessão, com eventos difíceis específicos e as crianças não têm mais demanda. Então, eu gostaria muito que todos vocês ficassem assim maravilhados, como eu sou, pela história pela contação de história e como a gente leva a criança para o processo do Brainspot. Muito obrigada. Obrigado, Rose. Eu acho que essa história é uma delícia, né? E é, é o livro do Mark Grink, né? Que é o trainer de Brainspotting Na Inglaterra. no Reino Unido, na Isso, Inglaterra. isso. E foi traduzido, né, pro Sim. português. Eu tenho na sala de espera do consultório que eu não uso mais. A Kênia que usa. Agora que você Mas faz está lá o online, né? livro. Né? O livro segue lá na sala de espera. Uhum. A melhor forma de abordar a criança é introduzindo com ela o próprio livro. Ele é psicoeducacional e ele conduz a criança a estar mais relaxada e mais curiosa do processo. Né? Ali ele usa uma varinha de bambu. No consultório a gente tem diversas coisas que a própria criança escolhe, né? Qual que ela quer ter para fazer o ajudante dela. E assim como ele tem o papagaio, né? O polivagal, e lá no consultório também eu tenho alguns bichinhos, e no consultório online, as crianças elegem bichinhos dela em casa, objetos dela, que são do recurso terapêutico. Esses pontos são extremamente práticos e pedagógicos para a aplicação da abordagem na modalidade à distância. Porque o que você precisa trazer? Você precisa trazer a criança e quem estiver com ela para o lúdico.
E o lúdico não tem paredes, o lúdico não tem barreiras, né? Eu queria que as pessoas que assistiram, né, contassem assim, como que isso mobiliza você ou não, né? Se você se viu com o Pandinha lá na floresta. Rose, amei. Kênia. Achei, assim, muito legal, muito legal. Você, uma dúvida, você faz o atendimento assim também online ou só o presencial? Online. Faço Online. online e o presencial. E a partir de qual idade você consegue atender no online? A partir de 6 aninhos, a criança começa com um responsável, depois ela fica comigo, é 20 minutinhos com a criança só. Ei! Ai, meu Deus! Deixa eu ver! Oi. Como é o nome da princesa? Aqui, filha, ela tá falando com Como você. é Vem seu cá. nome, Ela tá perguntando gatinha? seu nome. Valentine. Valentine, muito prazer, Valentine. Eu sou a tia Rose. Ah, ela tá contando história pra Que gente. Você linda vai ver que depois. você é. Depois você assiste a história e manda para a tia. Tá bom. Que bom, Kênia. Então, a partir dos 6 anos, eu introduzo com os pais, né? A gente tem um protocolozinho. Quem é terapeuta infantil tem que ter um protocolozinho com os pais, né? Com respeito, assim, quais conteúdos que vindo da criança, se for violação de direito, se alguém tiver em risco, a gente fica combinado que vai quebrar sigilo, né? É algo, assim, muito sério, tá? E que eu sei que, às vezes, os psicólogos eles meio ficam omissos, ou ficam não achando que não pode fazer algo. Chegou no seu conhecimento como adulto, a responsabilidade é sua, tá? Todos nós somos responsáveis pelas crianças. Chegou no nosso conhecimento, a gente tem que assumir. Então, eu faço essa O ECA parte... trouxe isso. Oi? O ECA trouxe isso, essa necessidade de, se o pai não fizer, a pessoa responsável tem que fazer. O adulto mais próximo é o responsável pela criança que estiver com ele, gente. Isso aí para sempre, né? E isso fortalece muito a gente, né? E isso também me ajuda muito a encorajar a criança, porque não é porque é o pai ou é a mãe ou é o tio que pode fazer qualquer coisa com ela. Todos nós precisamos ser pautados pelo respeito, né? Então, só concluindo com a Kênia, crianças mais novas, eu elejo um adulto que seja da confiança dela para ser coterapeuta. Então, por exemplo, a estimulação bilateral, né, porque eu também faço com a MDR, eu faço uma misturadinha MDR, Brainspot de vez em quando, com a criança, o toquezinho nas costas, né, por um adulto, é muito legal, porque a gente faz aproximação, a gente fortalece vínculo, a gente coloca a coisa do contato físico, né, e aí a criança fala que é a mágica, que faz a mágica e tira a dor, né, medo de noite, chuva forte, né? É incrível, incrível. Se a criança for especial, por exemplo, se ela tiver um transtorno de autismo, se ela tiver um TDAH, com 6 aninhos eu costumo não conseguir estar com ela 20 minutinhos sozinha, não. Mas se não tem um espectro ou um quadro de transtorno, elas ficam numa boa, mas nunca 1 hora, tá? Criança, você fica com ela 20 minutinhos e a outra parte eu faço mentoria parental. Então, quando uma criança vem para mim, para o consultório, seja online, seja presencial, eu faço o grupo daquela família e aí eu dou todas as informações naquele grupo, a criança não fica no grupo, só os responsáveis, às vezes pai, avô, mãe, né? E aí eu faço a mentoria parental com uma parte do tempo e atendimento à criança na outra parte do tempo, Kênia. Legal, muito legal. Eu não costumo atender essa idade no online ainda não, só no presencial. Mas talvez tenha uma novidade aí que eu possa experimentar. Sim, legal. Querida, sim, é maravilhoso. Criança é tudo de bom, gente. É verdade, o retorno é muito lindo, né? É muito rápido. Acho Se muito legal. você fizer o enquadre bem feito, e esse livro permite muito isso de modo muito tranquilo, costuma com uma sessão a criança fica sem aquela questão. Outras questões aparecem muito mais da família do que da criança. É verdade. É verdade.
O livro, né? Pode ir, mãe. Eu gostei muito, viu, Rose? Ai, obrigada. Achei assim, que você entra na história, né? E a gente entra junto na É, história. sim, é muito gostoso. A impressão que eu tive que eu estava lendo o livro. Ai, que coisa boa, Foi né? muito gostoso e eu te Obrigada. agradeço muito, viu? Também te agradeço, querida, por tudo. Esse trabalho, porque o livro é uma metáfora, né? Ele é. E o trabalho da metáfora que leva para o lúdico e que leva quem fala melhor disso é o Siegel, né? Ele fala mesmo. Agora eu não vou lembrar. Ele é maravilhoso. A escrita dele Ele nos livros todas são atravessadas por metáforas. Não, Siegel é maravilhoso. E desses autores da neurociência aqui, pelo menos dos que eu conheço, é o que mais fala dessa perspectiva não só relacional, mas da criatividade nesse processo relacional, né? Que na linguagem do Damir está nesse neocórtex agranular, né? E é a parte do neocórtex conectada com nossos processos de autorregulação e que é essencialmente relacional e criativo, né? E a metáfora vai por esse caminho simbólico e criativo, que é muito poderoso terapeuticamente, né? Não só para a criança, mas também para o adulto. Ia falar agora, você quer ter a atenção de uma pessoa, comece a contar uma história. É fantástico. É isso. Então, muito obrigada, gente. Obrigado, Rose. Nós vamos... Eu estou até aqui me perguntando se não é um vídeo que... Porque normalmente esses encontros a gente grava e disponibiliza só para a equipe, né? Mas estou me perguntando se esse não poderia ser aberto, né? Eu acho que... Porque também é uma... eu acho que nesse caso faz sentido. Arthur e Alexandre, querem comentar alguma coisa da contação de história? Eu gostei muito também, tá? Achei bem legal, né? Essa maneira de trazer o Brainstorming para a criança, porque aí ela entende o que ela vai fazer, né, do processo, porque aí você também usa a história para explicar, ó, lembra aquela parte lá, né, que o Pandinha olhou lá para o bambu, parará, a gente vai fazer isso, né? Imagina que deve facilitar enormemente o processo. Eu não trabalho com crianças, né, mas achei bem legal. Tá? Realmente, assim, né, história é uma coisa universal, né? Todo mundo gosta. Né? E você dá previsibilidade da segurança para a criança. E você tem que pensar que uma criança traumatizada, ela está essencialmente em perigo, né? O sentimento de perigo, ele é muito presente. Eu também não atendo criança, né? Eu atendo preso ou eu atendo adulto. Eu trabalho no sistema prisional. Suave. Mas, Bem suave. bem suave, o sobrenome casou ali. Hoje, na verdade, eu estou na gestão, né, do Instituto, eu saí da unidade, mas eu fiquei fazendo, eu não trabalho com Brainstorming, com MD5, com MDR, mas eu fiquei pensando muito em como isso é adaptável, porque eu tenho alguns pacientes que, devido à história de vida, o grau de vulnerabilidade, não tiveram acesso à informação, a uma educação ou à possibilidade de terapia, que quando chega a pessoa está muito desesperada porque ele fica com medo de descrever as coisas e não sabe, os nossos próprios pacientes no sistema também, que não foram criados para se conectar. Então, a contação de história, eu fiquei pensando em como pegar isso para o lúdico, porque o adulto que fica tão preocupado de fazer as coisas certinhas como deveria ser, quando você leva para o lúdico, você já psicoeduca ele ali, ele já desarma um pouquinho, ele fala, nossa, é simples, não é aquele monstro que eu criei na minha cabeça.
Então, mesmo que não seja para crianças, a gente consegue adaptar também uma contação de história em vários contextos. Eu estava pensando em demanda de paciente meu, que eu falei, cara, tem como eu usar isso de uma forma muito bacana também.